Na aula de hoje, iremos abordar sobre o alotano, um importante anestésico inalatório. Iremos abordar sobre como esse importante anestésico foi descoberto, como foi feita sua descoberta para que ele se tornasse de grande importância para a clínica médica. Primeiramente, a descoberta da anestesia inalatória é atribuída por muitos autores ao Dr. Wells. Até a segunda metade do século XIX, a descoberta do anestésico ideal era uma busca incessante por vários cientistas, pesquisadores e médicos. A partir do século XX, o principal obstáculo continuava a ser a inflamabilidade dos gases, até que se compreendeu a halogenação de um componente do hidrocarboneto que reduzia sua inflamabilidade. Com este conceito em mente, o químico inglês Charles Suckling sintetizou o alotano, que foi introduzido clinicamente a partir do ano de 1956 e que se popularizou por ser eficaz, menos inflamável e de um odor mais agradável. No entanto, alguns anos depois, alguns casos de falência hepática foram atribuídos aparentemente ao uso deste gás. Inclusive, alguns casos de hepatite foram atribuídos a esses casos. Porém, em muitas cirurgias também em que não foram utilizados o alotano, começou-se a surgir que este gás causaria danos ao fígado, criando-se um estigma a partir disso. Será que o alotano realmente causaria danos ao fígado? Mais tarde, um estudo sobre esses incidentes demonstrou que o alotano não provocava maior incidência de falência hepática com relação a outros anestésicos utilizados. Porém, o estigma sobre o alotano persistiu, até que nos anos de 1960, o conceito sobre concentração alveolar mínima foi introduzido nesta área, o que permitiu a descoberta de outros anestésicos inalatórios. A partir disso, foram descobertos alguns outros anestésicos, como o isoflurano, o desflurano e o sevoflurano, que são conhecidos pelo seu poder de rápida recuperação. O alotano foi amplamente utilizado até a década de 1980, até que outros anestésicos foram descobertos e se popularizaram. Atualmente, o alotano é utilizado em algumas cirurgias veterinárias e em países de terceiro mundo ou em desenvolvimento devido ao seu baixo custo. O seu uso em países desenvolvidos tem sido em grande parte substituído por alguns novos agentes como o sevoflurano, e nos Estados Unidos o alotano não se encontra mais comercialmente disponível. Porém, não devemos esquecer da importância do alotano para a anestesia inalatória, pois a partir dele se cessou uma grande busca pela redução da inflamabilidade dos gases, e foi possível a descoberta de anestésicos mais eficazes, que contribuíram para a evolução da medicina e para o conforto do paciente durante processos cirúrgicos. Gente, como você já me conhece, eu sou Bruna e eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre o alotano, né? Sobre a finalidade terapêutica desse anestésico. E de início é muito importante a gente saber a que classe ele pertence, né? Ele é um anestésico inalatório e ele é do tipo volátil, porque entre os inalatórios a gente tem os gasosos e os voláteis. E a diferença entre esses dois tipos vai estar relacionado com as características físico-químicas desses dois tipos. O alotano é do tipo volátil, além dele também tem o isoflurano, que é outro exemplo, e eles vão ser líquidos à temperatura ambiente. Por quê? Porque eles vão ter uma pressão de vapor baixa e um ponto de ebulição relativamente alto. E isso vai conferir essa característica de ser líquido à temperatura ambiente, que é uma temperatura de em torno de 20 graus, por aí. O que é que vai acontecer, mais ou menos? Quando ele é administrado, seja pelo sistema de ventilação, corre-inalação parcial, corre-inalação total, ou pela técnica fechada, que são as vias de administração do alotano, ele vai ser inalado, vai chegar aos alvéolos. Dos alvéolos, ele vai ser disseminado para a circulação, né? E vai atingir todo o organismo, chegando no sistema nervoso central, que é o ponto principal, né? Que ele vai ter que atingir ali. E vai começar do córtex e vai atingir os centros vitais da medula. Então, é do córtex de dentro, no caso de fora para dentro, né? Que ele vai fazendo essa ação dele. Então, ele vai fazer uma ação depreciativa no sistema nervoso central para poder permitir que procedimentos dolorosos sejam realizados. Então, muitas vezes o alotano ele é usado mais para fazer manutenção de uma anestesia geral que já está acontecendo do que para induzir, mas ele também pode induzir a anestesia de início, assim.
Então, ao utilizar o alotano tanto isoladamente, que é o que é menos comum, né, quanto associado a outros anestésicos que já estão sendo utilizados, e aí a gente adiciona ele para fazer uma manutenção de uma anestesia geral que já está acontecendo, a gente vai estar depreciando o sistema nervoso e permitindo que o procedimento doloroso ocorra, né? E o trabalho do anestesiologista é justamente avaliar a intensidade desse estímulo nocivo e administrar a quantidade apropriada desses agentes anestésicos e tornar o paciente inconsciente ao estímulo, porque o objetivo da ação anestésica ela vai transitar entre três pilares: imobilidade, que está relacionada com a quantificação da potência, né, desse anestésico, que no caso, essa quantificação da potência é a concentração alveolar mínima, imobilidade, amnésia e a perda de consciência. Então, a partir desses três pilares, que o anestésio vai estar ali controlando, a partir da quantidade também utilizada corretamente, né, para que a gente não tenha muitos efeitos colaterais que os anestésicos por si só podem trazer, como a gente vai ver mais adiante no caso do alotano, que muitos deles são muito maléficos ao organismo, tanto que nos Estados Unidos, que é um país em desenvolvimento, ele nem é comercializado mais, justamente devido a esses efeitos maléficos, e também por haver outros anestésicos que substituem ele, por ter um perfil farmacocinético mais favorável e mais seguro do que o alotano. Mas como ele é baixo custo, ele é muito utilizado em países em subdesenvolvimento. Bom, antes de começarmos a falar sobre o mecanismo de ação do alotano em si, é extremamente importante frisar que, apesar da sua importância, sobretudo cirúrgico, os anestésicos voláteis, ou seja, os gasosos, eles não têm o seu mecanismo de ação muito bem detalhado ou completamente compreendidos, tanto a nível celular quanto a níveis microscópicos. Bom, o fármaco de hoje, como já dito, é o alotano, e ele se encaixa, né, na classe dos anestésicos inalatórios completos ou imobilizantes. Porém, em primeiro lugar, nós temos que destacar alguns conceitos importantes. Dentre eles, nós temos o conceito de equilíbrio, que no caso dos inalatórios, é quando a taxa de concentração desse fármaco no sangue se torna constante. Ou seja, o que isso quer dizer? Que quando a capacidade de absorção e captação desse fármaco no organismo, ele acaba atingindo seu platô pelos alvéolos, ou seja, os alvéolos não conseguem mais captar nem absorver esse fármaco. Bom, outra coisa importante é que diferentes anestésicos eles necessitam de tempo diferentes para ter a sua absorção, para alcançar o seu equilíbrio. Tempo este que é muito influenciado pela solubilidade, né, desse fármaco em determinado tecido. E esta difusão pelos diferentes sistemas do nosso corpo depende de muitas variáveis. Dentre elas nós temos a composição tanto do fármaco quanto do tecido, a sua afinidade e, por fim, a sua perfusão. Essa propriedade de concentração do fármaco ela é denominada de coeficiente de partição. Assim, desse modo, né, quanto maior o coeficiente de partição, mais rápido esse fármaco vai atingir o seu equilíbrio, ou seja, a sua constante de concentração naquele sangue. Com isso, mais rápido ele se difundirá pelos organismos, né, do nosso corpo de maneira completa e generalizada, já que o medicamento já tem uma via absortiva direta para os demais tecidos. Contudo, né, o contrário disso vai acontecer em fármacos que são altamente solúveis em gordura, que vê nesse tecido adiposo uma grande reserva para esse fármaco que tem uma perfusão relativamente modesta, ou seja, o fármaco primeiramente vai se concentrar, né, nesse tecido que apresenta uma baixa perfusão e com isso ele vai ser reservado nesse tecido, porém ele vai ser liberado, ele vai ser difundido pelo nosso organismo de forma lentamente. Isso caracteriza o fármaco em questão, que é o alotano. Então, mas o porquê isso importa? Tanto a solubilidade quanto a afinidade dos fármacos determinados por diferentes tecidos impactam diretamente no seu mecanismo de ação, na sua potência, no seu cuidado e principalmente na sua precaução que deve-se ter ao administrar tal fármaco no organismo. No caso do alotano,
existe uma diferença para ele atingir o seu equilíbrio, ou seja, a sua completação naquele organismo. E é devido a isso que deve-se ter uma cautela ainda maior, um aguardo ainda maior para se iniciar tal procedimento ou cirurgia no paciente já manejado. E isso é explicado para o profissional ter a plenitude, a plena convicção de aquele fármaco está agindo 100% como o esperado. O que não é visto em outros anestésicos inalatórios que apresentam uma ação muito mais rápida do que o alotano. Outra questão que precisa ser observada é a permanência de exposição ao fármaco, que pode trazer vários riscos à saúde. Como já dito anteriormente, o alotano ele tem extrema afinidade pelo tecido adiposo. Com isso, a sua recuperação anestésica será de forma mais lenta, sendo proporcional ao tempo durante o qual o paciente foi administrado aquele fármaco. Ou seja, o alotano, por ter afinidade pelo tecido adiposo, e esse tecido adiposo por ter uma baixa perfusão, ele vai demorar mais tempo para ser eliminado e liberado. Dito isso, agora nós vamos abordar um pouco da fisiologia e do mecanismo de ação propriamente dito do alotano. Porém, vale ressaltar que este é um tópico que ainda não está integralmente sendo compreendido pela farmacologia. Sobretudo, como já dito, a níveis celulares e microscópicos. O que se sabe hoje é a partir de casos experimentais. Nós conhecemos os efeitos generalizados que esse fármaco vai causar sobre diversas estruturas do nosso corpo, principalmente as estruturas nervosas. Então, para começar falando um pouco dessa parte fisiológica e mais do mecanismo de ação, nós temos a sua ação no córtex cerebral e no hipocampo. O que se sabe é que ocorre a inibição das sinapses interneurais. Esse fármaco, no caso do alotano, ele vai acabar agindo tanto nas fibras pré-sinápticas, ocorrendo a inibição da liberação das vesículas que contêm neurotransmissores. Por isso já se sabe que ele acaba interferindo diretamente nos canais de cálcios pré-sinápticos e também nas fibras pós-sinápticas, que nesse caso ele acaba agindo diretamente nos próprios neurotransmissores que são liberados ali, bloqueando a ação de neurotransmissores excitatórios e exacerbando a ação de neurotransmissores inibitórios, principalmente o GABA. Com isso, já levanta a possibilidade desses fármacos, principalmente o alotano, de bloquear os receptores da fenda pós-sináptica. E como efeito disso tudo, como efeito clínico, você tem, sobretudo, a indução da inconsciência e da amnésia. Já trazendo agora para outra estrutura do nosso corpo, no caso o tálamo, hoje em dia não se sabe exatamente como, mas experimentalmente houveram estudos bem promissores em relação à ação desse fármaco na região talâmica. Acredita-se que, ele seria capaz de promover a analgesia, sobretudo pela inibição da interpretação de sensibilidade dolorosa a nível talâmico. Como efeito clínico, nós vamos ter a analgesia, que mesmo com estímulo recebido e sendo guiado até o tálamo, não haverá a interpretação nociceptiva e emocional que gerará a sensação dolorosa. E agora, para finalizar minha fala, eu vou trazer só uma curiosidade sobre o artigo que foi publicado lá em junho de 1995 e que pode ser encontrado na Livraria Nacional de Medicina lá dos Estados Unidos. Então essa curiosidade não é muito clínica, mas sim principalmente científica, principalmente experimental, que é a relação do alotano com a disopicina. A disopicina, ela é o MK801, ela é um antagonista não competitivo do NMDA. Ela, como já dito, ela não é usada clinicamente, mas sim preferencialmente em pesquisas, porque principalmente em pesquisas neurofarmacológicas. Essa disopicina, ela acaba trazendo um colateral, um risco para a pesquisa, que é a neurotoxicidade, o que pode às vezes interferir naquele organismo que está sendo estudado. Com isso, com a combinação do alotano com a disopicina, quando você usa o alotano após a administração da disopicina por pelo menos 4 horas, esse alotano vai acabar inibindo, vai acabar com que não ocorra essa neurotoxicidade, assim corroborando para o objetivo daquela pesquisa, para não causar nenhuma resposta diferente ou alguma resposta errônea. Agora nós vamos falar um pouco sobre as interações. Nós temos a interação farmacêutica, que seria a incompatibilidade física, química dos conservantes, dos diluentes, dos fármacos e até do próprio conservante que o fármaco é administrado. O alotano ele tem um aditivo chamado timol, que ele é corrosivo.
Ele deve ser, na verdade, armazenado de maneira correta, porque esse timol, ele pode corroer a borracha do vaporizador, fazendo com que diminua a vida útil do vaporizador, interferindo na ação da droga. Nós temos a farmacocinética, que é relacionado mais à absorção do fármaco mesmo, que a interação de um fármaco com outro pode alterar a absorção de ambos os fármacos. E nós temos a farmacodinâmica, que é o que o fármaco faz com o indivíduo, que a ação de duas drogas ou mais pode fazer com que uma intensifique ou anule o efeito da outra. Dentre as classes e as medicações, tem risco de diversas complicações, na verdade. Temos os antihipertensivos, administrados com os alotanos, eles podem fazer uma hipotensão grave. Temos os inibidores da isoenzima CYP2E, CYP2E1, que são dicilfuran, isoniazida, miconazol. Eles aumentam a concentração plasmática do alotano. Por ser um potente relaxante uterino, ele pode antagonizar o efeito da ocitocina. E a administração pode originar uma hipertensão severa grave no pós-parto. O alotano com a carbetocina pode potencializar o efeito hipotensor e diminuir o efeito da carbetocina no útero. O brometo de ipratrópio mais fenetorol, que são o Atrovent e o Beratec, junto com o alotano, eles podem aumentar a susceptibilidade para o aumento de risco cardiovascular. O alotano junto com a teofilina, eles podem gerar perturbações gravíssimas no ritmo cardíaco. Rifampicina e alotano pode aumentar o risco de hepatotoxicidade de ambos os fármacos. Em pacientes que recebem aminofilina e administrar o alotano, corre o risco de desenvolver uma arritmia cardíaca grave. O benzilato de atracúrio, cisatracúrio e o cloreto de mivacúrio, eles têm um efeito bloqueador neuromuscular, que administrado com alotano pode aumentar esse efeito deles. As soluções com epinefrina, no caso a adrenalina, elas devem ser usadas com cautelas, porque elas aumentam o risco de sérias arritmias cardíacas. A interação do alotano com fenilefrina, ela pode provocar ou piorar arritmias ventriculares. O alotano, ele aumenta a irritabilidade autonômica cardíaca e por esse motivo parece que ele sensibiliza o miocárdio à ação da epinefrina e da norepinefrina, que é a adrenalina e a noradrenalina. Geralmente ele é contraindicado por aumentar o risco de taquicardia e de fibrilação ventricular. Bom, vou falar um pouquinho sobre os efeitos colaterais do alotano. No sistema cardiovascular, ele pode gerar a redução da pressão arterial e da frequência cardíaca, resultado da depressão miocárdica direta. Ele também gera a redução do débito cardíaco, aumentando os riscos de causar arritmias. As reduções da pressão arterial e da frequência cardíaca induzidas pelo alotano geralmente desaparecem depois de algumas horas de manipulação constante, devido à progressiva estimulação simpática. O alotano pode alterar a resistência e a autorregulação de leitos vasculares específicos, ocasionando a autorregulação do fluxo sanguíneo. Dilata diretamente os leitos vasculares do cérebro e da pele, aumentando o fluxo sanguíneo cerebral e a perfusão da pele. No sistema respiratório, o alotano inibe a vasoconstrição pulmonar, além de aumentar a perfusão em áreas do pulmão mal ventiladas e aumentar o gradiente de oxigênio alveolar. E, em últimos casos, ele pode ser usado como tratamento de pacientes com estado asmático. No sistema nervoso, o alotano dilata a vasculatura cerebral e aumenta o fluxo e o volume sanguíneo, o que pode gerar o aumento da pressão intracraniana. Nos músculos, o alotano causa relaxamento dos músculos esqueléticos, além de potencializar a ação dos relaxantes musculares, aumentando a sua duração e o seu efeito. O músculo uterino é relaxado com o uso do alotano, útil para a manipulação do feto e para a retirada da placenta retida.
No entanto, ele inibe as contrações durante o parto. Nos rins, ocorre a redução do fluxo sanguíneo renal e da taxa de filtração glomerular. No entanto, todas as alterações induzidas pelo alotano na função renal são reversíveis. No fígado e no trato gastrointestinal, o alotano reduz o fluxo sanguíneo hepático e esplênico e também pode produzir uma necrose hepática fulminante em um pequeno número de pacientes, com rápida progressão para uma insuficiência hepática, denominada hepatite por alotano. Agora, vamos falar sobre suas contraindicações. O alotano, ele é contraindicado em histórias prévias de pacientes adultos que teve cirurgia, usou o anestésico e sofreu uma lesão hepática, ou seja, uma hepatotoxicidade, uma hepatite por alotano, causada pelo alotano. Ou seja, eu, Larissa, fiz uma cirurgia, tive uma lesão hepática, não uso esse anestésico mais. Vou usar, precisar fazer outra cirurgia, uso outro anestésico. Esse não. Embora em crianças a incidência de hepatite seja baixa e o uso do alotano não é proibido, devemos lembrar sobre a nossa memória imunológica. Ou seja, uma criança fez uma cirurgia, usou esse anestésico, mas lá na frente ela pode precisar fazer outra cirurgia de novo e ter e pode desencadear uma lesão hepática por essa nova exposição ao anestésico. O alotano também tem contraindicação com mulheres grávidas no seu trabalho de parto, pois o alotano ele inibe o músculo uterino durante o parto, ele prolonga o trabalho do parto e aumenta a sua perda sanguínea. Ou seja, a não ser que seja indicado pelo médico, essa seja a função ali do momento, ter um maior relaxamento uterino, é contraindicado. É contraindicado também em pacientes que teve uma história de aumento da pressão intracraniana. Agora, a título de curiosidade, um dos benefícios do alotano está no controle do aumento da produção de saliva, podendo ser particularmente útil para doentes que são difíceis de entubar ou ventilar. Existe um estudo que fala sobre as diferenças raciais relacionadas às reações anestésicas, que diz que a desautonomia é uma disfunção autonômica autossomal recessiva de alta mortalidade, comum em crianças judias americanas cujos parentes são imigrantes de uma região russa após a Primeira Guerra. A anestesia apresenta alto risco por instabilidade circulatória, depressão respiratória, cifoescoliose, epilepsia, tendência à desidratação, vômito e eventual aspiração pulmonar. Existem outros estudos feitos em cães submetidos a pinçamento aórtico infrarrenal para avaliar o efeito do alotano sobre a função cardiovascular. E existem outros estudos também comparativos com outros fármacos anestésicos para avaliar a pressão arterial também em cães, que mostram que o alotano produz maior depressão da função cardíaca, porém, comparados a outros fármacos, ele possui menor depressão da função respiratória.